Jesus na Bíblia, eu achei 3 textos que ele diz para eles, mas que serve para nós. É o verbo calar. Tem 3 textos que Jesus grita: cala-te! O que é cala-te? Para de falar, fica calado. Marcos 1:25. Jesus intimidou dizendo: cala-te e sai deste homem. Ele falava com o diabo, num popular: cala tua boca, cala a boca. Marcos 4:39. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O mar parou e fez grande bonança. Quando é que a sua vida vai virar uma bonança, uma paz? Quando você calar. Está falando demais. Quando você se calar, a sua vida tende a se acalmar. Cala-te. E o mar acalmou. O mar obedece a Cristo. Tem gente que não obedece. Terceiro texto, Lucas 4:35. Jesus replicou severamente: cala-te, sai. O demônio lançou por terra o homem e saiu dele com um grande grito. Olha, quando é que Jesus fala cala-te? Quando está perdendo a harmonia, quando está perdendo a paz. E aqui para nós, gente, eu só vou dar um cutucão com muito carinho em todos, homem, mulher, mas quero dar um cutucão principalmente nas esposas. Atendi um marido, o marido falou: padre, pelo amor que o senhor tem a Deus, fala na missa que minha mulher vai à missa. Minha mulher não cala a boca um minuto. Quando ela sabe que alguma coisa me pirraça, aí é que ela fala. Ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. E você sabe, quando você quer, você fala. Então, meus irmãos, a fala daquilo que machuca o outro repetidas vezes, você acha que vai resolver o problema? Vai piorar o problema. Tem língua que parece uma serpente. Quando você sabe que irrita o outro, aí que você fala, aí que você fala e vai cutucando. Aí o final da história, em muitos casos, não há nada agradável. Achei uma frase de Albert Einstein, olha que inteligência. Se a letra A, é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O que é A? Sucesso. O que é X? Trabalho. O que é Y? Lazer. O que é Z? Manter a boca fechada. É uma fórmula de Albert Einstein, o gênio da física. Vou ler na íntegra. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Ninguém chega ao sucesso se fala demais da vida dos outros. Isso quem falou não fui eu não, hein? Foi Einstein. E quando se fala Einstein, é ele mesmo. Ele já sabia dessas coisas. O que falta na língua de quem fala demais? Quem sabe? Uma palavra só. Repita alto. Humildade. Qual é a palavra? Por que falta humildade? Porque quando eu me dou o direito de falar do outro, é porque eu me considero superior a ele. Eu me considero juiz daquilo que ele está fazendo. Então eu me dou o direito de falar dele. Por isso que o Papa João Paulo disse: se fôssemos tão humildes, a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar, julgar, condenar, espalhar crítica, difamar o outro, porque como o outro, eu também sou imperfeito. E o Papa vai dizer: todo aquele que fala demais é um iludido, ele acha que é o que não é. Ao invés de ele consertar a própria vida, ele está preocupado com a vida dos outros. Então falta humildade. De vez em quando eu dou algumas palestras em empresas de CIPAT. De vez em quando eu falo isso para eles lá. E preste atenção que isso pode acontecer com você. Aconselhei semana retrasada um empresário de Divinópolis que
queria trocar a gerente. E tinham 2 moças para entrar. As 2 não trabalhavam lá. Falei que ele é muito fácil. Pergunta para elas, não sei se você está aqui, se você ganhou um emprego a menos, você perdeu com a pessoa. Pergunta para elas, como era o trabalho anterior, como era o padrão anterior. Mesmo que o trabalho não era coisa boa, ela tende a falar coisas boas. Era um trabalho bom, mas não era aquilo que eu queria para mim. Aprendi muito lá, o que eu recebi naquela época foi bom, porque é o que eu tenho, e quero trazer para a sua empresa aquilo que eu aprendi lá. Se a pessoa vira para você e começa, onde trabalhar é uma porcaria, pessoal é injusta, é implicante, falei, contrata a primeira e dispensa a segunda. Sem sombra de erro, você vai acertar. E eu até escrevi aqui, esse tipo de procedimento, de a tendência de falar mal dos outros, de onde trabalhou, do patrão, etc., além de ser antiético, mostra mediocridade de pensamento, péssima formação moral e mentalidade tacanha, quer dizer, mentalidade rasa, mesquinha. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa de alguém ou de alguma situação, das 2 uma, ou fale bem ou fale, prefiro não opinar. Você já falou tudo. Eu já usei essa tática várias vezes. Padre, fulano de tal. Eu estou com aquele sorrisinho e falo assim, prefiro não opinar. Não opinei, mas já deu para entender, não deu? Então você não precisa ter a prepotência de menosprezar o outro. Fale bem. É interessante como que o forte agradece e o fraco reclama. Vamos repetir isso? O forte e o fraco. Olha que bonito. O forte avança, o fraco retrocede. O forte luta, o fraco foge. O forte trabalha, o fraco fofoca e destila veneno sem parar, ao invés de procurar uma nova oportunidade. O forte crê, o fraco levanta dúvida. O forte ama, o fraco odeia e faz questão de mostrar a sua raiva pelas pessoas. Copiei da internet alguns pensamentos a respeito da fofoca. Achei interessante e vou lê-los. E falo no final quem escreveu. Vamos pensar neles, hein? A única situação que você deve cuidar da vida dos outros é no trânsito. Casal Brum. Interessante isso. A única, viu? A única situação que você pode olhar a vida dos outros é no trânsito. Tem que dirigir para você e para os outros. Fora disso, cuida da tua. Edson Falcão vai dizer, dizem por aí, foi cuidar da minha saúde, pois da minha vida os outros cuidam. Mas se as pessoas não sabem cuidar nem da própria vida, como cuidarão da minha? Mislene Lopes, não gosto e nem cuido da vida alheia, mas quando percebo que alguém está querendo cuidar da minha, começo a separar minhas contas para elas também pagarem. Vocês gostaram dessa, né? Ninguém paga minhas contas, o pessoal não fala isso, quem paga minhas contas? René Venâncio, quem gasta o tempo cuidando da vida alheia, automaticamente vive por menos tempo a própria vida. E é uma verdade. Milor Fernandes, gosto de Milor Fernandes. Quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Quando todo mundo quer saber, ninguém tem conta com isso. Freud vai dar um cutucão bom, viu? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Devo entender o que eu explico? Quando alguém vem fofocar de alguém para você, na verdade a pessoa não está falando de quem ela acha, ela está falando
de si mesma. A pessoa destila veneno naquilo que ela fala. Por isso que ele fala: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. É verdade. Bárbara Coré: a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa a pessoa é, mais fofoqueira ela tende a ser. E é verdade. Uma língua fofoqueira faz parte de uma pessoa invejosa. Ô, gente, você nota claramente naquilo que a pessoa está te falando que é inveja que está por trás. Ela vai assim com uma linguagem mansa, mas com espeto. Isso aí eu estou careca de ver. Andresa Filizola: fofoca, brinquedo assassino de pessoas infelizes. Verdade. Rogério Abreu: a fofoca é igual serpente venenosa, rasteja na veia dos fracos, tolos e ociosos. Fuja desses. E último, Daiane: os fofoqueiros entrarão em extinção quando não tiverem quem alimente suas fofocas, dispondo-lhes os ouvidos. O que faz o fofoqueiro é uma orelha para escutar. Se ninguém escutasse a fofoca, ele ia falar para quem? Por isso que eu falo que perto de uma língua fofoqueira tem sempre um ouvido desocupado. Tanto peca quem fala quando ouve. Os dois é farinha do mesmo saco. Olha o texto que aqui está. Vamos fechar aqui. Eclesiastes 5, 2 a 3, 6 a 7. Não falei para você que eu ia ler o que a palavra de Deus estava falando? Então presta só o que a palavra de Deus está falando. Não seja precipitado de lábios. O que é precipitado de lábios? Nem viu, já está falando. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso, fale pouco. E eu que estou falando, não? Deus está no céu e você na terra. Por isso, porque Deus está no céu assim para você. Fale pouco. Fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Quem trabalha tende a sonhar com coisas melhores. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que é uma prosa vã do tolo? Fala, 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 não te acrescenta nada. Está falando da vida dos outros, o que o outro tem, o que o outro deixou de fazer, o que o outro foi, onde o outro fez. Tem sentido isso. Vermelho aqui, quem está vendo lê, compadre. Não permita que a sua boca o faça pecar. Fala para esse que está do seu lado. Não permita que a tua boca te faça pecar. Continua, texto é pesado. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Olha o que está escrito aqui. Por que irritar a Deus com aquilo que você disse? Será que Deus não fica irritado com quem tem uma boca fofoqueira? Com quem fala da vida do outro? Com quem fofoca? Com quem espalha? Com quem difama? Deus está vendo. Por que irritar a Deus com o que você diz? Deus fica irritado. E deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, assim te conversa inútil, tenha temor de Deus. O que o texto está nos propondo? Que ao invés de você ter uma conversa inútil, que você tenha temor a Deus. Meus irmãos, tem um caso que ele diz que houve um velório. Tá bom, filho, acabou lá, pode voltar aqui. Que houve um velório do senhor Alfredo. O senhor Alfredo, homem muito caridoso, homem muito prestativo, sempre tudo que ele tinha era dos pobres. Aí o dia que ele morreu, o pessoal foi, né? A hora que o pessoal chegou no velório, olhou assim, ó, estava o senhor Alfredo deitado num caixão,
de smoking. Mas aquilo é que o povo gosta. Aí começaram. Nossa, você viu? Tão caridoso, está de smoking. Tão ajudando. Você viu como que é? Vive de um jeito, morre de outro. As caridades que quer fazer deve ser para aparecer. Está de smoking. E aquele tititi, até que chegou no ouvido da viúva. A viúva, deixa. O povo fala mesmo, que o povo fala. E a viúva sabia, e o povo tá que fala no velório, tá que fala. Ela falou assim, mas é muita injustiça. Mas é o pessoal falar dele sem saber o motivo. Ela tomou a palavra, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês rapidinho aqui. Meu marido Alfredo foi um homem de Deus, um homem caridoso, um homem que o que era dele era dos outros. Ele deu tanta coisa para os outros que na hora da gente vesti-lo, não tinha roupa que pudesse enterrar. O médico dele disse, tem problema não, eu tenho lá em casa um smoke que não serve para mim, eu vou dar para ele, você pode enterrar ele com o smoke. Quando a mulher contou a verdade, foi aquele silêncio no velório, mas não teve um que chegasse perto dela para pedir desculpa. Não é assim que funciona a fofoca? Fala. Hora que você vê a pessoa dando a razão dela, a pessoa simplesmente cala. Não rende, não pede desculpa, não pede perdão, não fala, me desculpe, eu sou um fofoqueiro, eu sou um língua solta, eu falei de você, sem saber. Não. Fica aquele silêncio. Assim foi no enterro do seu Alfredo. A hora que a mulher deu a palavra dela, ninguém comentou mais nada, mas ninguém pediu perdão. Quantas vezes na nossa vida a gente repete a mesma coisa que aqueles repetiram no velório do Alfredo? Não sabemos da história, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai, não sabemos como que aconteceu o negócio, mas só vimos. Aí começamos ou não é assim que funciona? Ou não é assim que funciona? Eu estou com reflexo, eu pego a foto, eu pego aqui, está vendo? Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. A gente vê e tem a necessidade de falar. E não é necessidade de falar, necessidade de falar mal. Esse é o problema. Tem duas perguntas aqui, que é para você aprender, tanto para você como para os outros. Para você falar menos e para os outros falar menos. Claro que você não vai falar isso aqui na cara da pessoa, senão você vai ficar sem ninguém, né? Porque o povo fala mesmo. Mas você pode dar o DVD de presente ou o CD, a pessoa vai ouvir e vai repensar. Para que eu fale menos da vida dos outros, devo perguntar-me, todos, o que eu tenho com isso? Você viu que fulano trocou o carro? O que eu tenho com isso? Você viu que fulano... O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Se você não tem nada com isso, por que você vai ficar comentando a vida dos outros? Para que os outros falem menos da vida alheia, pergunte-os. Fofoqueiro odeia essa pergunta, porque ele sabe que não tem nada com isso. O que você tem com isso? Você viu? Fulano de tal. O que você tem com isso? Você viu? O que você tem com isso? Não é seu parente, não te deve obrigação, você não paga as contas dele, ele não te pediu opinião, não tem nada a ver com você, você não dá nada. O que você está comentando? São duas perguntas que acabariam com 99% das fofocas. Pergunte para você, o que eu tenho com isso? E para o outro, o que você tem com isso? Quem gosta da própria vida não tem tempo nem interesse de cuidar da vida dos outros. O cara fecha na campanha. Campanha de vermelhinho ali embaixo. Estou lançando uma campanha na missa. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Participe. Essa acho que é uma das melhores campanhas que a gente pode lançar nos últimos dias. Gente, se cada um cuidar da sua vida, já está bom demais. O problema é que o pessoal tem tempo sobrando. Quem tem tempo sobrando,
começa a cuidar daquilo que não é da sua conta. Então é preciso que essa palavra de Deus possa cair no nosso coração. Eu vou dizer uma coisa que eu falo. Um dia alguém me perguntou assim: padre, quando alguém fala mal, o senhor roga praga? O povo tem um medo de praga de padre, que é pega mesmo, né? Eu falei assim: eu vou ficar rogando praga? Eu não rogo praga, não. Mas quando eu ouço alguma coisa que a pessoa fala demais, que não devia falar, eu não rogo praga, não. Mas uma coisa eu falo para Deus. Eu falo para Deus assim: ó meu Deus, que ela está falando aí seja semente para plantação, para ela colher depois. O que a pessoa fala, começa a pensar nisso. Não fica discutindo com a pessoa, não. Só diga para Deus isso, que as palavras dela sejam sementes. Porque ela fala hoje, mas ela colhe. Não é assim que funciona?